Nós já compartilhamos aqui em outros momentos, porque é uma história lindíssima. Para mim é muito tocante a história desse personagem na história, na caminhada cristã ao longo dos séculos. Um camarada chamado John Newton. O John Newton, ele fazia parte da Marinha Britânica, era um oficial da Marinha. E depois ele se transformou em um traficante de escravos. Existe um filme sobre a história dele. Se eu não me engano, até mais de um. Traficante de escravos. Para ele, não havia nenhum problema em tratar seres humanos em condições subhumanas. Os negros, os africanos, eram trazidos para dentro do Império Romano, Império Britânico e outros países, de forma completamente desumana, como animais. Mulheres, às vezes, tinham seus partos nos navios, jogavam seus fetos ou morriam nos partos dentro dos navios, e os corpos eram simplesmente jogados dentro do oceano. Bom, você conhece um pouco da história, você sabe, né, como isso foi dramático na nossa civilização, na história humana. Mas o que aconteceu com John Newton? A história dele diz que em uma certa viagem, o navio passou por um perigo de naufrágio, realmente uma tempestade muito aguda, e ele começou a temer pela sua vida, sobretudo porque ele não sabia o destino da sua alma, e isso trouxe um peso muito grande a ele, de tal forma que quando ele volta à terra, ele se tranca numa pequena igreja, e ele começa a estudar a Bíblia. O John Newton é transformado pelo Evangelho, completamente transformado, ele se tornou um pastor anglicano, mas além de pastor, ele foi um dos personagens mais atuantes em relação à abolição da escravatura na antiga Inglaterra. Ele se tornou um fervoroso defensor da igualdade dos seres humanos. E sabe por quê? Na biografia dele diz o seguinte, é que ele entendeu que a graça que havia alcançado a ele, é a graça que alcança todas as pessoas, independente da raça e da cor da pele. E ele escreveu o hino A Graça Sublime de Jesus. A graça sublime, eu era cego e agora eu posso ver. A graça alcançou um miserável como eu, um perdido como eu. E isso transformou a vida do John Newton. John Newton se envolveu com a missão de Deus nesse mundo, em compartilhar a graça que ele havia recebido com outras pessoas. John Newton se tornou um fervoroso defensor do reino de Deus na terra, na igualdade de todos os seres humanos, no valor de todos os seres humanos. Isso moveu o restante da sua vida até a sua morte. Ele foi movido pela missão de Deus neste mundo, que é o que deve acontecer com cada ser humano que recebe a graça de Deus, que tem seus olhos abertos, que compreende que tem uma vida diferente da vida comum que nós vivemos longe de Deus. E é isso que precisamos compreender. A vida que vivemos em Deus é diferente, completamente diferente, radicalmente diferente da vida que vivemos fora de Deus. E não porque deixamos de comer, ou de beber, ou de comprar e vender, ou de trabalhar, ou de cuidar do nosso casamento, dos nossos filhos, das nossas famílias, ou de realizar nossos sonhos, ou deixamos de ser adolescentes e jovens que curtem a vida. Não! O que muda radicalmente é a base de tudo. É que nós temos agora um relacionamento com Deus, e que nos transforma de dentro para fora, que nos dá um novo coração, uma nova índole, um novo caráter. É realmente um novo nascimento, com novas aspirações, novos desejos, novos anseios. É isso que Deus faz, e por isso a vida muda radicalmente, profundamente dentro de nós, e ela vai se expressando no dia a dia comum, ordinário da vida de todos nós. A vida se torna radicalmente diferente, porque a forma que eu encaro a vida, a forma que eu vejo a vida, não é mais uma perspectiva onde eu estou no centro, mas onde Deus está no centro. Onde Jesus se torna o Senhor e Salvador do nosso coração, e Ele se assenta, metaforicamente, no trono da nossa vida, e isso muda tudo, muda tudo. É por isso que, se você já conversou com alguém que experimentou a graça de Deus em Cristo, que foi transformado por essa graça, essa pessoa vai dizer assim, puxa, como eu não via isso antes? Como eu não compreendia quão grande é o amor de Deus por mim? Como eu não me via com tanto egoísmo e orgulho no meu coração? Como eu não encarava os meus pecados? Como eu não percebia que eu era assim? Se referindo realmente a si mesmo, meses atrás, anos atrás. Por que a gente não percebe? Porque a única vida que a gente conhece é a vida onde a gente é o centro.
A única vida que a gente conhece é a vida em que nós somos dominados pelos nossos desejos, os nossos sentimentos, somos controlados pelo nosso egocentrismo. A única vida que a gente conhece é a vida que a gente sucumbe diante da cultura e vive o que a cultura imprime sobre nós, de todas as formas, né? E aí a gente pensa que a gente é livre quando a gente é escravo, onde a gente está sendo dominado e controlado, né, pelas influências desse mundo. Quando você tem os olhos abertos, você tem essa experiência do John Newton e de tantos cristãos ao longo da história, seus olhos são abertos, você consegue ver uma vida que não existia antes de Jesus, não existia antes do Evangelho. E aí quando você conhece essa vida, obviamente você se torna antes um opositor, ou alguém resistente, ou com preconceitos ao Evangelho e à Igreja de Jesus, como eu fui também, resistente ao Evangelho, duro de coração, zombei dos meus pais, tirei realmente sarro deles, entristeci meus pais com as minhas atitudes, e depois me tornei alguém proclamador dessa graça, porque não tem jeito, quando você conhece a graça, você sabe que essa é a graça, é o único caminho de salvação, e que você quer ver cada vez mais pessoas conhecendo o que você conhece, experimentando o que você experimenta, e podendo ter uma nova vida, uma vida realmente diferente da vida comum que o ser humano vive longe de Deus. A missão que nos move, irmãos, e esse é o tema da nossa série de mensagens nesse mês de janeiro, começamos domingo passado, a missão que nos move é amar a Deus e as pessoas que Ele criou à sua imagem. Esse é o Evangelho. E esse amor a Deus e às pessoas, ele resulta nessa palavra missão. Eu entendo que eu estou aqui nesse mundo, não só para viver a vida, ou sobreviver a tudo que nós enfrentamos, mas eu estou aqui para compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Eu estou aqui para fazer a mesma coisa que Jesus, meu Senhor e Salvador, fez, e está fazendo na pessoa do Espírito Santo, em trazer pessoas a Ele. E Ele usa gente comum como eu e você, mas transformados pela graça. Nós entendemos então que enquanto nós estamos trabalhando, nós não estamos trabalhando só para ganhar dinheiro, nós estamos trabalhando também para ter contato com pessoas que Deus ama, com as quais nós vamos compartilhar o amor de Jesus. Nós estamos entendendo que nós moramos onde moramos, não é porque lá a gente consegue pagar o aluguel, ou não é porque a gente gostou do bairro. A gente entende que a gente mora onde a gente mora, porque ali a gente tem relacionamento com pessoas, ou constrói relacionamento com as pessoas, porque tem muita gente em nossa volta para compartilhar o amor de Jesus. Viver em missão significa que existe intencionalidade na sua vida. Você não vive apenas para correr atrás de tudo aquilo que as pessoas correm, porque essa é uma vida fútil, vazia demais. É por isso que as pessoas não encontram sentido e propósito. Mas quando você vive a missão de Deus, você vive para algo maior do que o trabalho, algo maior do que a si mesmo, algo maior do que as coisas que você conquista ou realiza. Você vive para Deus que te criou. Você vive para a mensagem que transformou a sua vida, e isso é glorioso, essa é a vida maravilhosa, irmãos. Eu busco muitas oportunidades de falar de Jesus para as pessoas, é intencional, tem semana que eu consigo, tem semana que eu não consigo, mas como foi bom essa semana poder sentar com pelo menos 2 pessoas claramente, sentando e conversando sobre o que é o Evangelho, eu vou falar um pouquinho mais aqui adiante, mas eu quero responder a seguinte pergunta para vocês aqui. Você está aqui nessa manhã, você está nos assistindo agora, o que isso tudo tem a ver com você? Por que é que você deve considerar ser movido pela missão de Deus? É claro que essa palavra aqui, ela tem a ver com o fato de que você já recebeu a graça, você já foi transformado pelo amor de Deus, você já compreendeu o Evangelho, já creu no Evangelho e foi transformado por ele. Caso isso não tenha acontecido, o que você vai ouvir aqui nessa manhã, tem a ver com aquilo que Deus começou a realizar na sua vida e quer completar no seu coração. Tem a ver com aquilo que Deus quer realizar em você e através de você. Então, de qualquer forma, essa palavra é para todos nós. Mas quem pode ser movido pela missão? Somente aquele que já recebeu a graça. E por que nós somos movidos pela missão de Jesus? Porque filhos e filhas de Deus em Cristo são movidos pela missão. Porque discípulos de Jesus são movidos pela missão. Eu dei 2 razões domingo passado que eu só quero relembrar, e quero completar a mensagem domingo passado que eu não consegui concluir, com mais outras duas razões. A primeira razão é porque a missão é uma ordem de Jesus. Jesus, quando Ele nos salva, Ele não se torna só Salvador, Ele se torna Senhor, Ele se torna Rei do nosso coração. Muita gente hoje quer um Salvador, mas não quer um Senhor. Eu quero um Salvador que me livre do meu passado, que perdoe os meus pecados, que cure minhas feridas, que me abençoe nas horas de crise,
mas eu não quero um Senhor, alguém a quem eu rendo adoração e louvor, alguém a quem eu amo, alguém a quem eu sirvo, alguém a quem eu obedeço em amor. Às vezes é essa graça, né? Eu estava conversando ali um pouquinho com o Silas, né, Silas? Essa graça que salva é a graça que santifica. A graça que nos perdoa os pecados é a graça que também nos capacita a vencer o pecado. Então muitas pessoas querem um Salvador, puxa, como é bom ter um Salvador como Jesus, tão poderoso, mas não querem um Senhor. Mas Jesus já é Senhor do universo, e Ele também precisa ser Senhor do nosso coração. Aonde, mais uma vez eu repito, se o Evangelho alcançou você, não é mais você quem está no centro, é Jesus que está no centro. E se Ele é teu Senhor, meu Senhor, nós devemos então seguir aquilo que Ele diz, e Ele tem uma ordem, um imperativo. Não é uma opção, não é um talvez, se eu tiver tempo, se eu não tiver mais nada para fazer, não, é uma ordem, viver em missão. Enquanto vivemos a vida comum, vivemos em missão. Jesus disse isso lá em Marcos 16:15, vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho, né? O mundo todo e pregam o Evangelho a quem? Todas as pessoas, todos precisam de Jesus. Lá em Mateus 28, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Verso 19 resume isso, é um texto bem conhecido. Por isso que a nossa missão como igreja local, como comunidade, para colocar em palavras dentro do nosso contexto aqui, como uma igreja local, é exatamente aquilo que o pastor João mencionou agora há pouco. Nossa missão como igreja é fazer discípulos de Jesus, é a mesma de Jesus. Mas em nossa visão como igreja local, a gente se multiplica através de relacionamentos. É por isso que nós somos uma igreja em grupos de crescimento, em células. Por isso que nós nos reunimos, vamos voltar nessa semana, a gente está ansioso por isso, não vê a hora de voltar, para a gente estar se relacionando e compartilhando uns com os outros o amor de Jesus, e abrindo a nossa casa para receber novas pessoas. É um lugar acolhedor para a gente convidar nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nós encontramos, vem para o nosso GC, aqui você vai experimentar algo especial, vem para o nosso GC, que você vai conhecer o amor de Deus, aqui a gente quer caminhar com você. É impressionante, eu conversando com alguém nessa semana, ele foi no nosso GC, ele estava falando assim, eu não consigo entender, como você nunca me viu, essas são as palavras dele, um dia ele vai dar esse testemunho aqui, você nunca me viu e você me recebeu na sua casa, como se eu fosse da sua família, eu não consigo entender, eu fui muito tocado quando eu fui na tua casa, é impressionante como isso toca o coração das pessoas. Eu pensei que a gente ia se reunir no salão do seu prédio, não na sua casa, e você me recebeu como se eu fosse da sua família. Eu falei, mas é exatamente isso. A gente vê você como alguém da família já. É exatamente isso. O amor que Deus tem por nós é o amor que Deus tem por você. Nós somos iguais. Ele falou, você me viu como um igual. Eu falei, mas nós somos iguais. Nós somos iguais. Como impactante a gente viver Jesus nos relacionamentos. A segunda razão por que a gente deve viver em missão é porque a missão considera a necessidade do homem. A Bíblia é clara em dizer que um homem sem Jesus, uma mulher, um adolescente, um jovem, uma adolescente, uma jovem, qualquer ser humano sem Jesus está perdido. Nós estamos perdidos nos nossos desejos, nos nossos anseios, na conspiração desse mundo. Qualquer um que tem sensibilidade sabe o quanto as mídias sociais controlam os pensamentos, os comportamentos, quanto nós somos bombardeados todos os dias com uma filosofia de vida, com ideologias que nos afastam de Deus. Se você tem um pouquinho de sensibilidade, se você tem um pouquinho de racionalidade, você vê isso todos os dias, porque esse é o mundo, né? Todo ser humano tem algo em comum. Todo ser humano sem Deus está perdido. Todo ser humano precisa da graça. Isso não muda nada o meu valor com o de alguém que ainda não recebeu a graça. Todos precisamos da graça. A única diferença é que, por graça, por amor, Deus me permitiu abrir o coração para receber essa graça já. Outros ainda não. Mas todos somos valiosos diante de Deus. Todo ser humano precisa conhecer Jesus. Eu mencionei de ler Romanos 1 no domingo passado, depois que você saísse do culto, almoçasse, né? Desse aquele cochilinho. À tarde minha filha estava lá em casa e falou assim, pai, eu acho que ninguém vai ler Romanos 1 domingo à tarde não. Será que alguém leu Romanos 1 domingo à tarde? Romanos 1 fala exatamente da situação decadente do ser humano sem Deus. E até o texto que mencionei aqui é que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Deus está irado com esse mundo. E a ira é a expressão do amor de Deus, porque Deus se ira contra tudo aquilo que te impede de conhecer Deus, de experimentar Deus. Deus se ira contra tudo aquilo que te afasta dele.
Há uma ira de Deus, claro que é a ira de Deus. Às vezes a gente pensa na ira de Deus só no último dia, na volta de Jesus, escatológica. Não, a ira de Deus está hoje, e é isso que Paulo está falando. E a ira de Deus se manifesta como? Em permitir que seres humanos vivem uma vida de degradação, de impureza, de miséria, onde colocam outros ídolos no lugar de Deus ou a si mesmos, onde transformam terrivelmente a sua sexualidade. Então a forma da ira de Deus está sendo manifesta hoje é que Deus está permitindo que seres humanos vivam em vidas degradantes, vidas em que se escravizam com seus próprios pecados, vidas em que acabam sendo assolados pela sua própria cobiça e miséria. Essa é a ira de Deus. No último dia, quando Jesus voltar, essa condição humana de estar alienado de Deus só vai se fundamentar, se perpetuar para a eternidade. Mas as pessoas estão debaixo da ira de Deus, porque essa é a condição de todo ser humano, sem Deus. Sem Deus. O homem sem Cristo está debaixo da ira de Deus. O homem sem Cristo é insensato, é obscuro, é louco em seu coração, e é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Então a primeira razão por que a gente vive em missão é porque é uma ordem de Jesus. E nós não gostamos da palavra ordem, mas para um cristão, um filho de Deus, é um prazer viver a vontade de Deus. Não é um peso, é por gratidão, é por amor. Segunda coisa, é que há necessidade do ser humano. O que nos motiva é que quando a gente olha um vizinho, um amigo, um parente que não tem Jesus, isso quebra o nosso coração. E eu gosto muito da frase de Bob Pierce, fundador da Visão Mundial. Eu já citei essa frase muitas vezes, porque ela tocou profundamente meu coração na primeira vez que eu a ouvi. Bob Pierce, ele disse assim: deixe que as coisas que quebram o coração de Deus quebrem também o seu coração. Que aquilo que quebra o coração de Deus quebre também o seu coração. O que nos move em missão é compaixão, irmãos. O que nos move em missão é a gente olhar pessoas que estão perdidas, às vezes estão bem financeiramente, têm sucesso, têm bens, têm muita coisa, têm saúde, sim, mas estão perdidas no meio de tudo isso. É a gente se compadecer daqueles que ainda não têm a luz nos seus corações, é se compadecer daqueles que não tiveram ainda os seus olhos abertos, para ver que existe uma vida diferente, além de tudo isso que estão construindo. É a gente sentir compaixão pelas pessoas, como alguém sentiu por nós e veio compartilhar o Evangelho com a gente. A gente tem que entender assim, que o que moveu o coração de Deus foi o amor. Por isso Ele deixou a glória nos céus, viveu, morreu e ressuscitou, e esse é o Evangelho todo. Viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, para que nós pudéssemos ter vida. Fora dele não há vida. Fora dele não há vida. Agora eu quero concluir minha mensagem falando das outras duas razões. E eu quero que você se concentre muito no que eu vou dizer aqui. Por favor, às vezes eu dou uma caminhada aí, às vezes vejo pessoas no louvor, está no celular, vendo WhatsApp, vendo notícia, vendo jogo de futebol. Se concentre no que Deus está falando com você, comigo, com todos nós, nesse momento. Terceira razão é que a missão se fundamenta na exclusividade do Evangelho. Na exclusividade do Evangelho, escute isso, exclusividade do Evangelho. Ou seja, a Bíblia é clara em afirmar que só existe um único Deus, um único Senhor, um único Salvador, um único meio de salvação. Só existe um caminho, uma verdade, uma vida. A exclusividade do Evangelho. Não é a seguinte, todos os rios correm para o mar, todas as religiões levam a Deus. Não. A maioria das religiões, na verdade, eu não considero o cristianismo religião. Eu considero o cristianismo um relacionamento de amor com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Não, a religião tem uma lógica que é diferente do Evangelho. Preste atenção no que eu vou dizer, que estava tentando explicar isso para alguém nessa semana. A lógica de toda religião é que você trabalha para ser salvo. Você faz alguma coisa para agradar a divindade. Você faz alguma coisa para ter méritos, para que aquela divindade haja no seu favor. Pega todas as religiões do mundo, todas, sem exceção. A lógica religiosa humana é que você faz algo para merecer bondade de Deus, salvação de Deus, as bênçãos de Deus. Isso é para aquele que vai oferecer um sacrifício numa encruzilhada, esse é aquele que está num templo hinduísta, esse é para aquele que segue o Maomé, o Islã, qualquer religião. Inclusive no cristianismo, muitos cristãos não compreendem o Evangelho, seja no cristianismo católico, ou evangélico, ortodoxo. Muitas pessoas ainda têm essa mentalidade religiosa, de que a gente se aproxima de Deus para que Ele possa nos abençoar. É só você fazer a pergunta, por que você vai estar no céu com o Senhor Jesus? Se a gente perguntar isso aqui, vai ter um monte de gente dizendo, é porque eu procurei fazer o bem. É porque eu não fiz mal para ninguém.
Não, você não vai estar no céu com Jesus porque você procurou fazer o bem. Você não vai estar no céu com Jesus porque você não fez mal para ninguém. Você vai estar no céu com Jesus, me perdoe, aqui vou corrigir minhas palavras, com Jesus, por causa daquilo que Ele fez por você, não daquilo que você faz por Ele. Entenda, a lógica do cristianismo é a única religião no mundo em que você não busca a Deus por causa daquilo que você tem que obter dEle, mas você busca a Deus por causa daquilo que Ele já fez por você. A lógica é completamente diferente. Por si só, isso me revela que o cristianismo realmente é a verdade, porque ele contraria a lógica religiosa de todo ser humano. Ou seja, você pode estar aqui na igreja para agradar a Deus. Puxa, eu tenho que ir no culto domingo, né? É bom ir na igreja, né, pastor? A gente precisa, né? A gente precisa, é verdade. É bom ir na igreja? É bom. Espero que seja bom, que você não esteja aqui rateando, já pensando na hora do almoço. Espero que esteja sendo bom para você. Mas não é por isso que nós estamos aqui na igreja, irmãos. Nós estamos aqui na igreja e somos igreja por causa daquilo que Cristo já fez por nós. Nós não estamos aqui fazendo alguma coisa para que a gente tenha que cumprir o nosso compromisso religioso da semana. Nós não estamos fazendo aqui alguma coisa para que Deus abençoe o nosso trabalho nesse início do mês, porque senão eu não vendo. Nós não estamos aqui fazendo alguma coisa para que Deus então considere isso mais um tijolinho lá no céu e quando eu morrer eu possa estar com Ele. Não. A gente é igreja, a gente faz as coisas que faz por causa daquilo que Cristo já fez. A gente não faz as coisas para ser salvo, a gente faz porque a gente já foi salvo pela graça em Cristo Jesus nosso Senhor. Só no cristianismo, irmãos, preste atenção, só no cristianismo a lógica é invertida. É Deus mesmo que paga o preço da nossa salvação. É só no cristianismo que existe o conceito da graça. Você é salvo do jeito que você é, quando você crê. Você passa da morte para a vida, não entra em condenação, como Jesus diz em João 5,24. Você já é feito nova criatura, é feito já. Como Paulo diz em Efésios capítulo 2, você já está, capítulo 1, capítulo 2 ele fala da depravação, mas no capítulo 1 você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Se você creu no Evangelho, rendeu seu coração a Jesus, você já está salvo. Mas eu não tenho que orar, ler a Bíblia, dizimar, evangelizar, tudo que o senhor está falando aí? Não, irmãos, isso aí é produto do nosso relacionamento com Deus. Isso aí a gente faz por gratidão, por amor, é a vida que se torna, é essa. É aquilo que a gente se torna, não é aquilo que a gente faz. Por isso, como eu disse domingo passado aqui, evangelismo não é o que você faz, é o que você é. É o teu novo caráter, é a tua nova identidade em Cristo, é a tua nova natureza em Jesus. Você compreende o que eu estou falando aqui? Como é invertido? Só no cristianismo, só o cristianismo apresenta um Deus que morre por pecadores, que não fizeram nada para receber esse amor. Eu não sei como que eu posso ser mais claro aqui com você. É só no cristianismo. Pastor, eu vou para a igreja quando eu parar de fumar, parar de beber, parar de se prostituir. Não! Aí Jesus vai me aceitar, eu vou dar uma melhorada, vou dar uma maquiada, vou fazer algumas coisas. Não! Jesus veio, como nós lemos no domingo passado, para salvar doentes, pecadores. Jesus nunca teve problema com pecador, gente. Jesus sempre teve problema com gente religiosa. Porque o Evangelho é isso. O que é o Evangelho? Evangelho é Deus morrendo em nosso lugar, pagando o preço da nossa salvação por amor. Esse é o Evangelho. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Deus estava em Cristo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da justificação. Deus salvou o homem a despeito do seu comportamento. Ninguém aqui precisa ser melhorado para ser aceito. O que você precisa é aceitar a graça já disponível e deixar que ela transforme você. Por isso o cristianismo tem mais a ver com rendição do que com fazer algo para obter a bênção de Deus. É você crer tanto no Evangelho e na graça que você permite Jesus transformar você. Você deixa que Ele faça o que Ele faz, quando Ele se torna Senhor do coração de alguém. Essa é a graça, e isso tudo que eu estou falando aqui tem a ver com o quê? Com a exclusividade do Evangelho. É por isso que não há salvação em nenhuma outra religião, irmãos. E talvez tem gente que fica assim, nossa, mas os cristãos são muito pretensiosos, eles dizem que só tem salvação lá no Evangelho. Mas sabe por quê? Porque só o Evangelho apresenta um Deus que morre por você,
que paga o preço do seu pecado e que ama você como você é. Só o Evangelho. E isso é o Evangelho. É o que Cristo viveu, morreu e ressuscitou por nós, para a salvação de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho. O Evangelho é exclusivo, irmãos, porque não há essa lógica em nenhuma outra religião do mundo, nenhum outro caminho. Agora me diz uma coisa, você fala assim, mas pastor, tem tantas verdades aí, se eu ouvir a pessoa dessa religião, ou o líder da outra religião, ele vai falar a mesma coisa, que lá tem salvação, que lá é o caminho correto. Mas pensa aqui comigo, se você fosse, quando começasse o ano escolar, numa escola do ensino fundamental, e você chegasse numa sala de crianças ali de 7, 8 anos e perguntasse assim, galera, vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, quanto que é 6 vezes 4? E aí a molecada respondesse, 22, 21, 32, 15. E aí você saísse dali daquela porta de sala de aula, você saísse com 7, 8, 10 respostas diferentes. 10 respostas. Isso significa que não tem a verdade? Isso significa que não tem a verdade de quanto é 6 vezes 4? Não. As percepções, os pensamentos, as contas foram erradas, estão na ignorância, mas existe a verdade. Da mesma forma você está nesse mundo e tem um monte de religiões para você, e todo mundo afirma ser a verdade. Isso significa que não existe a verdade? Isso significa que porque o ser humano oferece verdades múltiplas, oferece vários caminhos para Deus, significa que não existe o caminho? Não. Simplesmente eles estão ignorantes, fazendo as contas erradas, considerando fontes que não são confiáveis para a sua fé. Então deixa eu ler alguns textos com você aqui. Jesus mesmo afirmou, João 14,6, eu sou o caminho. O artigo aqui é bem definido, eu sou o caminho, tanto no grego como no português. O caminho. Ou seja, eu não sou um dos caminhos. Gente, vocês façam aí a avaliação aí vocês escolhem o que vocês quiserem. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem jeito de ser mais claro ou precisa escrever, desenhar, como que é que o pessoal brinca aí, irmãos? Precisa desenhar? Ou Jesus está sendo bem claro? Mas Jesus veio mudar o mundo e tinha um discurso assim, nossa, Jesus é muito radical, a gente não pode ser radical na nossa fé, pelo amor de Deus, o Evangelho é a boa notícia mais radical que você já ouviu nesse mundo, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e Jesus não está interessado se milhões de pessoas iriam crer ou não, apesar que Ele deseja que todo mundo seja salvo, mas Jesus não está aqui fazendo propaganda enganosa, adoçando a mensagem, dizendo assim, galera, vocês são tão legais, eu fui com a cara de vocês, puxa, mas que gente bonita que a gente tem aqui nessa manhã, então vou dizer o seguinte, não, Ele diz assim, galera, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você pode pegar qualquer outro caminho que você quiser, eu não vou impedir você, eu não tenho medo da competição do mundo, eu não tenho medo da competição de outras religiões, você pode pegar qualquer caminho que você quiser, mas saiba que você não vai chegar no destino que você almeja, porque só há um caminho, uma verdade e uma vida que levam ao Pai, e ninguém vai chegar a não ser por mim. Veja, não é por um homem, não é por nada, não é por nenhum outro caminho. Eu fiquei impressionado ali, eu não conhecia, nessa pracinha ali da João Cândido, tem uma pracinha ali antes da Miguel Blasi, ali quando você vira ali, eu acho que é, não sei qual que é aquela rua ali, mas vocês estão se localizando ali, tem uma pracinha, tem um monumento no meio da praça, eu tive que ficar aguardando ali um tempinho, fui ler o que estava no monumento, aí tem um decreto do Papa Pio XII, com todo respeito aos católicos, mas um decreto papal, dizendo que a Virgem Maria Imaculada foi assunta aos céus, como Jesus foi. Irmãos, um ser humano como eu e você, escreve um decreto e diz assim, não, agora a partir de agora, séculos e séculos depois, eu quero dizer para vocês que a Maria ficou virgem, quando a Bíblia diz que ela teve outros filhos, ficou casada com José, Maria não permaneceu virgem. Aí eu quero dizer também para vocês, que Maria não só permaneceu virgem, mas que ela subiu ao céu, não morreu, quando a Bíblia também não diz isso. A Bíblia diz que quem subiu ao céu sem morrer, irmãos, porque já tinha morrido e ressuscitado? Jesus. Mas aí alguém vem e escreve uma bula papal, um decreto,
Ou uma nova religião, como tantas que surgiram no século XIX, ou tantas que surgiram da Idade Média para cá, ou mesmo o secularismo, o racionalismo do período de iluminismo, que vem e acompanha, que nos leva ao secularismo, a tirar Deus da nossa agenda, e a gente pega o que esses caras falaram. Todo mundo, como diz meu pai, comedor de arroz e feijão como eu e você, todo mundo pecador, e aí como se a revelação que eles tiveram é suprema acima da revelação de Deus. Só Jesus morreu por você na cruz, só Jesus deixou o túmulo vazio, só Jesus venceu a morte e o inferno, e só Jesus é Deus. E por isso o sacrifício dele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vale por todo mundo que crê, porque ele é Deus. Jesus não é um profeta, não é um ser iluminado, Jesus não é um fundador de uma nova religião, Jesus é Deus, que veio viver como um de nós, que veio se identificar comigo, com você, e pagar o preço da nossa salvação. Por isso o Evangelho é exclusivo, irmãos. A verdade é excludente por si só. Se 2 mais 2 é 4, não pode ser 3,5, não pode ser 5. Se 6 vezes 4 é 24, não pode ser 25, nem 32, nem 8. Você entende isso? Então não tem problema a gente falar, olha, só um caminho, porque é isso mesmo. A verdade exclui as outras possibilidades. O Evangelho exclui as outras possibilidades. E faz isso o quê? Por amor. Para que ninguém viva iludido. O Evangelho é muito claro. Jesus sempre foi muito claro com as pessoas. E Jesus está sendo claro com cada um de nós aqui nessa manhã. A Bíblia diz em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro nome pelo qual possamos ser salvos, irmãos, a não ser o nome de Jesus, porque Ele é Deus. Debaixo do céu não há salvação em nenhum outro. Você está ouvindo isso? Por favor, ouça o que a Bíblia está dizendo. Ouça o que a revelação de Deus a toda a humanidade está dizendo, e não tem um livro como a Bíblia, com tantos fatos históricos, arqueológicos, geográficos, da antiguidade, que tenha tanto embasamento de verdade. Não há um livro mais lido no mundo, não há um livro feito de forma sobrenatural. Só Deus poderia ter escrito a Bíblia, com uma única mensagem, um único Deus, uma única forma de salvação. Só Deus, irmãos, poderia ter escrito a Bíblia. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é que liga os homens com Deus e Deus com os homens? O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Quem se entregou por você foi Jesus. E Ele fez isso por você e por todos, porque Ele é Deus e poderia fazer nessa condição como Deus. Só há um Deus, irmãos, e só há um mediador. Maria foi uma mulher maravilhosa, extraordinária, a gente tem que imitar a sua fé, uma serva de Deus. Mas nada mais do que isso. Paulo, Pedro, São Francisco de Assis, quem que você quiser nomear. Pessoas maravilhosas que viveram o Evangelho, que encarnaram o reino, foram movidos pela missão de Deus, mas não são mediadores. Só tem um mediador entre Deus e os homens. É o que a Bíblia diz. Ou você me fala onde está na Bíblia qualquer outra possibilidade. Só há um mediador entre Deus e os homens. Não é a nossa racionalidade, porque a nossa razão não chega a Deus. A grandeza de Deus é muito maior do que a nossa humanidade. Não há uma filosofia. Não importa os filósofos gregos ou qualquer outro, os históricos, qualquer um. A mente deles, por mais brilhante, não alcança Deus. Einstein, por mais brilhante que tenha sido, não alcança Deus. Só há um mediador. Por isso Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Escute aqui com atenção, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho revelado na Bíblia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho de compartilhar o Evangelho com ninguém. A pessoa pode zombar, pode dar gargalhada, pode achar que eu sou um louco, pode me desprezar, não tem problema. Eu fiz isso com outras pessoas também, porque eu era cego no meu pecado e na minha miséria. Eu fiz isso porque eu tinha um monte de preconceito com quem cria no Evangelho. Então as pessoas não têm problema fazerem isso comigo também, entendo. Mas por amor não vou deixar de proclamar o Evangelho, e também por fé, porque eu creio que esse Evangelho que eu estou compartilhando com você nesta manhã, com você que está assistindo agora, é o poder de Deus agindo no coração, para quebrar as correntes espirituais, para desfazer a cegueira espiritual, para abrir o nosso coração para a verdadeira vida que é oferecida em Cristo Jesus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu esperava ouvir um amém mais forte, meus irmãos, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é a loucura da pregação. Eu estava falando esses dias com alguém e estava dizendo, eu sei que é loucura o que eu estou dizendo para você, mas Deus escolheu morrer por você. Deus veio para pagar o preço do seu pecado, é loucura. Paulo diz isso. Isso é um escândalo para os judeus, é loucura para os gregos. É loucura.
A mensagem da pregação é loucura, a mensagem da cruz é loucura, mas é o poder de Deus. Pessoas foram transformadas ao longo de toda a história humana, pessoas morreram por essa fé no Evangelho, pessoas viveram e morreram por essa fé, porque é o poder de Deus. Quando você é tomado pela graça de Deus em Cristo, o poder de Deus realmente quebra a cegueira espiritual, quebra o poder da morte e do inferno, o domínio do pecado na sua vida. O Evangelho é exclusivo, sim. Eu gosto da palavra de Tim Keller, no livro Igreja Centrada, que ele diz assim: Evangelho não é um bom conselho. Evangelho é a boa notícia. É uma boa notícia porque já ocorreu, já fez. Alguém até brincou, o melhor não está por vir, o melhor já veio. O melhor é Jesus, Ele já veio, pagou o preço do nosso pecado, já pagou o preço da nossa redenção, aleluia! Evangelho é boa notícia, é isso que significa a palavra no grego. Boa notícia, porque a boa notícia é o seguinte: você não precisa viver escravo das suas paixões, dos seus pecados, você não precisa viver dominado pelos seus hormônios, você não precisa viver preso ao seu passado, você não precisa viver dominado pelos valores dessa cultura sem Deus, você não precisa viver uma vida de vazio existencial, você não precisa correr atrás de bens materiais, de sucesso, de fama, para chegar lá no final e ver que é uma vida vazia, desgraçada, miserável, que não alcança o que promete. Você não precisa viver assim, você não precisa, porque nós temos uma boa notícia: Jesus já pagou o preço da sua salvação, para que você não viva com esses rudimentos humanos, mas viva uma vida sobrenatural e poderosa, na pessoa de Jesus e do poder do Espírito Santo, que vai iluminar tudo mais que você vai ver. Alguém já disse que a experiência de conhecer Jesus é como se você estivesse num quarto escuro, você não conhece o quarto, você trombasse nos móveis, você se machucasse de estar ali. Mas quando você conhece Jesus, é como se você identificasse o interruptor, você batesse a mão nesse interruptor e tudo ficasse claro. As coisas estão ali ainda para você lidar com elas, mas agora você tem clareza, você tem visão de Deus, você tem a iluminação na sua mente, no seu coração do Espírito Santo. Agora a vida se tornou clara, porque você foi criado por Deus, e você vai viver a vida de verdade quando você está nele, e fora dele. Por isso a metáfora das trevas e da luz: nós estamos em trevas e não na luz. É por isso que Paulo, quando recebeu o seu chamado, ele diz: eu vim exatamente para pregar o Evangelho, para trazer as pessoas das trevas para a luz. Jesus diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que ele ia pregoar vista aos cegos e liberdade aos cativos, porque é isso que o Evangelho faz: liberta prisioneiros do pecado, da escuridão, abre os olhos dos cegos e permite que vejam a vida como ela é, gloriosa na pessoa de Deus. Evangelho, irmãos, não é um bom conselho, não é um caminho moral, se você viver o Evangelho você vai viver melhor, e você vai viver uma vida mais honesta. Não! O Evangelho é a salvação de Deus em Cristo. O Evangelho não é um bom conselho, é a boa notícia do que Deus já fez na cruz, e não um bom conselho. Você quer ter uma vida melhor? Vem para Jesus. Não, não é só isso. Sua vida vai melhorar, mas não é só isso. O Evangelho é o único caminho de salvação, a exclusividade do Evangelho. O cristianismo apresenta uma lógica completamente diferente de todas as demais religiões. Quando nós compreendemos isso, cremos no Evangelho, nossos olhos se abrem para um novo relacionamento com Deus, com a gente mesmo e com os outros. Isso realmente é uma nova vida, porque fora de Deus nós estamos alienados de Deus, alienados de nós mesmos e alienados das pessoas. E Paulo diz em Romanos 8, alienados até da criação. Fora de Deus nós estamos alienados. Quando nós conhecemos a Deus, então nós passamos a ter relacionamento com Ele, a gente passa a ser completo, inteiro, e entra nesse processo de santificação, de crescimento nele. A gente é capaz de se relacionar com as pessoas, a gente não está mais alienado da gente, nem das pessoas, e a gente passa a se relacionar corretamente também com a criação, que geme esperando a redenção dos filhos de Deus. É a cruz de Cristo, é o Evangelho que restaura todas as coisas, todas as coisas. Agora me diz aqui, por favor, eu vou terminar esse ponto. Se a salvação é exclusiva em Cristo, se a salvação só é possível através do Evangelho, e você conhece o Evangelho, como é que nós não somos movidos em compartilhar o Evangelho com as pessoas?
se saísse de fato um medicamento para a cura de todo tipo de câncer, e você conhecesse esse medicamento, tivesse ele nas suas mãos e pudesse compartilhá-lo com as pessoas, mas você não compartilhasse isso, por forma egoísta, por medo, por timidez, você acha que seria justo? Seria uma boa escolha que você estivesse fazendo? Pessoas morrendo à sua volta por causa dessa enfermidade e você tem a cura e não compartilha. Pessoas sofrendo por não conhecerem a cura e você não compartilha. Nós podemos afirmar a mesma coisa sobre o Evangelho, irmãos. Nós temos aquilo que o ser humano precisa, e isso une todo ser humano. Todo ser humano é pecador, todo ser humano precisa do Evangelho. Nós temos exatamente aquilo que as pessoas precisam para não sofrerem da forma que estão sofrendo. Nós temos exatamente aquilo que as pessoas precisam para não morrerem da forma que estão morrendo. E nós não vamos compartilhar o único caminho de salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero terminar com o último propósito. Por que a gente deve viver em missão? É porque a missão promove a glória de Deus. A missão promove a glória de Deus. Devemos viver movidos pela missão porque faz com que Deus seja glorificado. Quando nós abençoamos pessoas no nome de Jesus, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós compartilhamos o Evangelho, quando recebemos as pessoas na nossa casa, quando nós fazemos isso para a glória de Deus, e é isso que a Bíblia diz, 1 Coríntios 10:31, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quando você vive uma vida assim exuberante em que Deus é glorificado, realmente nós estamos cumprindo o fim último de todas as coisas, o propósito final do ser humano, da existência do ser humano, porque ele foi criado para a glória de Deus. Se a sua vida promove a glória de Deus, você está vivendo plenamente o propósito da sua vida. Se a sua vida promove a glória de Deus. Quero relembrar aqui o que Paulo disse em 1 Timóteo 2,4. Eu já mencionei o verso 5 e 6, mas no verso 4 ele diz assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que cada ser humano seja salvo. Quando a gente faz por amor, porque fomos salvos pela graça, com que outro ser humano, quando a gente coopera com aquilo que Deus já está realizando nesse mundo, porque a missão é de Deus e não nós, cooperando com Ele, nos tornamos instrumentos na salvação de outras pessoas, nós estamos fazendo aquilo que Deus deseja. Deus quer que cada pessoa seja salva. Deus morreu por cada ser humano, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Deus morreu por ricos e pobres, sábios e ignorantes. Deus morreu por corruptos, por bandidos, por estupradores, por gente bonita, gente feia. Deus morreu por todo mundo. Deus morreu por todos e quer que todos sejam salvos. E quando uma pessoa é salva, isso promove a glória de Deus. Deus é glorificado, isso alegra o coração de Deus. Lembra do que Jesus disse em Lucas 15? Na parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, quando é encontrada, a alegria nos céus, mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de salvação, a alegria nos céus. Paulo ele vai discorrendo a sua carta em Romanos, a carta mais profunda teologicamente do apóstolo Paulo, e ele vai discorrendo, quando ele chega, antes de ir para a parte mais prática, dos capítulos 12 a 16, no final do capítulo 11, o apóstolo Paulo faz aqui uma doxologia, doxa é glória, ele adora a Deus, e ele diz assim no verso 36, ele diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém significa assim seja. Paulo diz: tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas, irmãos. Você foi criado, o cachorrinho que você gosta, que você cuida tão bem na sua casa, o gatinho, os oceanos, a terra, a criação, toda a criação de Deus, tudo. Mas é claro que Paulo se refere aqui a toda a obra de redenção da humanidade em Cristo, todo o evangelho que ele vai discorrendo nos primeiros capítulos do livro de Romanos. Tudo isso vem dele, é por ele e é para ele. E a ele seja a glória para sempre, irmãos. Aí na eternidade, tem gente que fala assim: eu não sei se eu quero ir para o céu, porque lá a gente vai ficar só descansando, só adorando, cantando com os anjos. Acho que vai ser uma vida meio entediante, não é não, pastor? Pois é, fica aqui, ou fica aqui não, porque vai acabar esse mundo também, então vai para o outro lado, não tem problema. Você acha que vai ser mais divertido lá? Fica lá, com o gabiroto, vai lá no calorzão lá. Você não está aguentando nem o calor daqui de Londrina, você vai aguentar o calor do inferno. Vai lá, vai ser mais divertido, vai ser igual propaganda de político, né? Você já viu essa piada, né? Propaganda de político é assim mesmo, vai lá.
Sabe o que nós vamos fazer eternamente, irmãos? Nós vamos glorificar o Deus que nos alcançou em Cristo por sua graça. E nós vamos passar a eternidade conhecendo as riquezas insondáveis do Evangelho do Senhor Jesus, exatamente o que Ele fez por nós. Nós vamos glorificá-lo eternamente. E eu gosto muito de uma palavra do pastor John Piper, porque ele diz assim, que Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós somos satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós, quanto mais nós nos satisfazemos nele. E ele ressalta bem isso, essa perspectiva das Escrituras Sagradas, de que nós não vamos só glorificar a Deus, nós vamos desfrutar dele. Nós vamos curtir Deus. Nós vamos nos regozijar nele. Nós vamos nos agradar dele. Porque Deus é mais glorificado na nossa vida, quanto mais nós nos agradamos dele, curtimos dele, desfrutamos dele. A glória de Deus é promovida em nós, irmãos, quando nós não vivemos como religioso. Porque você viver como religioso é um fardo, é um peso. Você tem que fazer coisas. Cristianismo é uma lista de não posso isso, não posso aquilo, e devo fazer isso, devo fazer... Não, cristianismo é amor, é graça. Por isso viver os mandamentos de Deus não são pesados para aquele que ama. Nós estamos curtindo Deus aqui, irmão, já é maravilhoso curtir Deus, Jesus é demais, viver com Deus é maravilhoso. E agora, quanto mais vivemos a presença de Jesus e curtimos Jesus, mais Ele é glorificado na nossa vida. E assim será na eternidade, nós vamos desfrutar na eternidade das riquezas da sua glória, da sua presença gloriosa, e quanto mais desfrutamos, mais Ele é glorificado. Mais Ele é glorificado. Quando o homem foi criado, ele foi criado bom e perfeito, e a sua vida rendia glória e dava prazer a Deus. Mas o pecado entrou no coração do homem nesse mundo, e ele perdeu a glória de Deus, foi expulso da sua presença, deixou de lhe render glória e de lhe dar prazer. Por isso que o ser humano vive uma busca desenfreada por prazer, porque ele deixou de viver a fonte do real prazer, que é o próprio Deus, e de dar prazer a Ele. Por isso o ser humano é hedonista por natureza. Agora, com a salvação promovida através da pregação do Evangelho do Reino, irmãos, Deus quer perdoar os pecados do homem, reconectá-lo consigo mesmo, de modo que o homem volte a lhe render glória e lhe dar prazer. E nessa vida em que nós glorificamos a Deus e damos prazer a Ele, também se torna a vida mais prazerosa que nós podemos viver neste mundo. Você não se torna escravo do prazer quando você está em Deus, mas você vai se tornar escravo de qualquer prazer que você construa nesse mundo. Deus não te escraviza, Ele te liberta. Deus não te aprisiona, Ele te salva. Deus não te despersonifica, Ele faz você mais gente e mais você mesmo, porque Ele ama você do jeito que você é. Qual é o fim supremo e principal do homem, irmãos? A resposta é que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Glorificar a Deus e desfrutar para sempre. Por isso, quando nós estamos a missão é para a glória de Deus. Não é para a glória de um homem, não é para a construção do império. Nós estamos aqui vivendo igreja, irmãos, nossos GCs abertos nessa semana, nós estamos aqui orando pelas pessoas, nós estamos visitando, nós estamos compartilhando o Evangelho, nós estamos pregando de todas as formas, usamos as mídias sociais, tudo que a gente pode, estamos servindo a nossa comunidade, tudo que a gente pode, para que isso promova a glória de Deus na vida das pessoas, porque cada pessoa salva deixará de ser alguém que traz glória ao diabo ou a esse mundo, para promover a glória de Deus nesse mundo. Deus será glorificado, Deus será sempre glorificado, e essa deve ser a visão da igreja. Eu gosto de uma frase do Dr. Russell Shedd, eu vou terminar com essa frase aqui na projeção. Ele diz assim: a razão principal da ordem evangelizadora deve ser sempre teocêntrica, ou seja, Deus no centro, para a glória de Deus. Quando a motivação para evangelizar torna-se antropocêntrica, o homem no centro, é para abençoar o homem, é para livrar dos problemas, é porque ele vai ficar rico, é por causa disso, ou porque nós também estamos ficando no centro e vamos receber a glória e a fama, então a missão se deteriora rapidamente, se torna egocêntrica. Quando o homem é o centro do Evangelho, a missão se torna egocêntrica. Nós vamos receber a glória, nós vamos nos promover em cima disso. Quando é Deus no centro e para a glória dEle, então nós vamos nos manter no lugar que devemos nos manter. E isso é voltada para... Quando ele fala aqui do egocentrismo, ela se volta para a realização pessoal e para a satisfação das ambições humanas, as ambições vãs que temos no coração. Mas quando é para a glória de Deus, irmãos, é para a glória de Deus. Deus é glorificado, as pessoas conhecem Jesus de fato, não só as bênçãos, mas o abençoador. As pessoas conhecem a verdade do Evangelho, não conhecem só um Salvador, conhecem um Senhor.
Elas vão ter vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Deus será glorificado e nós vamos nos manter humildes no nosso lugar, porque a gente sabe que não é o nosso trabalho que faz isso. Nós só cooperamos com Deus, porque a salvação é um milagre no coração de cada ser humano que só Deus pode realizar. Então eu vou terminar dizendo o seguinte: quando vivemos em missão, irmãos, nós somos obedientes à ordem de Jesus, que é a primeira razão. Nós somos sensíveis à necessidade do homem. Nós estamos conscientes da exclusividade do Evangelho e somos promotores da glória de Deus. Quando não estamos em missão, podemos nos reunir aqui como igreja e sairmos daqui e não vivemos nada disso que nós estamos refletindo aqui na palavra. Nós estamos desprezando a ordem de Jesus e sendo desobedientes. Nós estamos desprezando a necessidade do homem e sendo insensíveis à dor humana. Nós estamos desprezando a exclusividade do Evangelho e sendo inconscientes e negligentes. E nós estaremos desprezando a glória de Deus, sendo indiferentes ao Deus tão grandioso e maravilhoso que Ele é, dono de toda a glória. A missão que nos move, irmãos. Por que nós vivemos em missão e somos movidos por essa missão? Porque nós amamos a Deus que nos amou e amamos as pessoas que Ele ama. E movidos por esse amor, nós evangelizamos, nós buscamos a salvação de todo homem, porque todo homem precisa da graça de Deus. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. Nós vamos cantar uma canção agora, que é uma canção que tem a ver com essa verdade de para onde a gente vai, se só Jesus tem as palavras da vida eterna. Eu acho interessante a letra dessa canção, que ele fala assim: eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, eu afundei meus barcos no cais. Retrata a experiência dos profetas, como Eliseu se despediu do seu pai, queimou as carroças, ou seja, daqui para frente é uma nova vida, daqui para frente eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo a missão de Jesus. A experiência dos apóstolos de deixar os barcos no cais, e ao invés de serem pescadores de peixes, continuarem a mesma vida, se tornarem pescadores de homens. Irmão, Deus está chamando você para essa hora na nossa geração, a missão dEle, até que Ele venha, meu irmão, viver a vida mais exuberante, mais poderosa, mais abençoada que você pode viver, mais cheia de significado e propósito. Essa é a vida que Deus tem para cada um de nós, essa é a vida que Deus tem para você. Se você está aqui e não creu no Evangelho, não compreendeu esse Evangelho, ainda não foi salvo pela graça, por favor, abra o seu coração, peça que o Espírito de Deus ilumine a sua mente e seu coração, que você seja salvo hoje. Nem mais um dia sem a salvação da graça em teu coração, nem mais um dia sem Deus na sua vida. Agora, se você já foi salvo, não seja um frequentador de igreja, não seja um religioso. O Evangelho que te salvou é o que te santifica, o Evangelho que te salvou é o que te usa agora, porque Ele te deu o ministério da reconciliação para reconciliar outros com Deus. Deixe Deus usar você, creia, é Ele quem usa, é Ele quem nos faz pescadores de almas, de gente que Ele ama e que a gente deve amar também. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração e nos leva a viver o que o Senhor tem, Pai. Move cada coração aqui na Tua presença, Senhor, traz cada um para Ti, e nos move também como igreja, a vivermos desse novo ano que o Senhor nos concede, a vida mais poderosa que podemos viver, a vida em missão, a missão de Jesus. Amém.